Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando duas suculentas de gênero diferente, né? De gênero diferente e espécies diferentes também. Porém, todas duas fáceis de cultivar, que enche bacia muito rápido. Suculentas que não dão trabalho nenhum, pessoal. Pelo menos aqui no meu cultivo, eu tive sempre boas experiências com elas. Então, pessoal, se você já gostou do tema do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like para mim, compartilha com quem gosta de suculentas aí, se inscreva no canal e me sigam também, pessoal, no Instagram. Eu tenho o Instagram do canal, que é Cantinho das Suculentas 2021. Me sigam lá, que lá também eu posto fotos, falo sobre as minhas plantas e tô sempre postando alguma coisa lá no Instagram. Às vezes os vídeos que eu vou postar, eu sempre coloco lá também, né? O anúncio do vídeo. Você que me segue no Instagram vai saber primeiro o que eu vou postar. Então, pessoal, vamos lá ao vídeo de hoje. Eu tenho aqui, pessoal, escolhi duas suculentas, muito fácil mesmo de cultivar. Eu tenho aqui a Sedeveria Letícia, o gênero dela é Sedeveria. É uma planta muito bonita, né, pessoal? Não preciso nem de falar que é uma planta lindíssima. Olha só. Essa daqui já tá começando a soltar haste floral. Não tem mais lugar na bacia, pessoal, para caber rosetinhas. Olha que coisa mais linda. Eu comprei, pessoal, apenas uma rosetinha dessa e fui distribuindo os galinhos. Se ela dá galinho, eu fui cortando. Eu já fiz vídeo aqui no canal de como eu fiz, né? Como eu montei essa bacia. Tem vários vídeos aqui falando sobre a Sedeveria Letícia. Antes eu nem sabia que ela era Sedeveria, quando eu comecei meu canal. Eu só conhecia ela como Letícia, mas não sabia o gênero. Hoje eu tratei de estar sempre buscando maiores informações, né, pessoal, para passar para vocês. Sempre um conteúdo mais completo, para saber o gênero, saber a espécie, né? Que é importante também. Para você, quando você já tem bastante suculenta, que você tem, né, já tem um conhecimento sobre elas, é importante saber também esses pontos. Mas para quem está começando agora, não precisa preocupar com isso, preocupar apenas em saber de como cultivar, né, pessoal? Eu sempre falo isso, porque é importante você saber como cultivar e não ficar preocupando com o gênero e nem espécie. Porém, com o passar do tempo, você sente a necessidade de conhecer sim o gênero, a espécie de cada planta, para você também saber como é o comportamento de cada uma, né? Como fica cada uma, como você pode fazer seu vaso, montar suas bacias ou vaso comum, né? Vasos menores. Então é importante você saber se a sua planta vai ficar pendente, se a sua planta vai ser uma planta que vai encher uma bacia, ou se vai ser uma planta única que pode ser plantada num vaso, né? Se fica no formato de arvoreta ou não. Então são pontos que são muito importantes a gente saber para a gente poder comprar o vaso certo, colocar nossa planta no vaso correto. E a gente, querendo ou não, ainda tem muitas pessoas que estão começando, pessoal, então não sabem nem diferenciar uma suculenta da outra. Se elas tiverem a mesma cor, enganam demais. Olha e acha que é a mesma coisa. Eu vejo isso sempre, pessoal. O pessoal vê as plantas e fala, mas essa não é igual a essa? E tem muita diferença, né? A gente que já conhece um tempo as suculentas, a gente sabe qual é uma, qual é a outra, o formato da folha. A gente precisa observar, pessoal, sempre o centro da roseta de todas as suculentas. Você olha assim, aí você olha a mesma cor uma da outra, mas olha o centro da roseta, o formato da folha, né? Então isso tudo indica a gente que vai comprar uma suculenta, por exemplo, está iniciando no cultivo, não sabe comprar, e quando chega para comprar, isso acontece comigo, as pessoas chegam e falam assim, mas essa planta aqui não é a mesma? E eu vejo que a pessoa tem dificuldade de identificar, mas é porque ainda não sabe como observar. Olha, no geral, né? Olha, no geral, se tiver outra suculenta aqui verdinha como essa, a pessoa fala assim, mas essa não é igual a outra? Mas não é, tem que olhar
o centro da roseta, né? O formato das folhas, o formato de graptopétalon. O que o graptopétalon tem, né? Que caracteriza ele? Ele sempre tem esses troncos longos, né, pessoal? Tem o caule comprido e não é estiolamento, enquanto tem umas plantas que se tiver com o caule comprido, ela está estiolada. Mas a gente tem que saber distinguir também o que é uma planta estiolada. Ela, para estar estiolada, pessoal, ela tem que estar com essas folhas longe uma das outras. Se essa folha estiver longe, tiver um caule aparecendo aqui, outra folha, o caule aparecendo novamente, isso é estiolamento. Mas uma planta que aparece o caule e ela continua assim com roseta fechada, roseta perfeita, ela não está estiolada. É uma característica dos graptopétalon, né? Então a gente precisa saber também, que é importante. Eu acho que saber não ocupa espaço, né? Como todo mundo fala, né, pessoal? Então a gente tem que saber distinguir. Essa daqui, a característica dela é diferente. Ela é uma sedevéria. Então, a sedevéria, ela tem essas rosetinhas, igualzinha a echevéria. E ela dá muitos galhos também, mas o galho dela é diferente. Ela não fica tão esticadinha, igual a paraguaiense, né? Ela fica mais fechadinha, olha só. Totalmente, ela é arbustiva assim, ó, mas ela fica bem compacta, ela não fica muito com os galhos esticados. Ela pode até ficar se ela for uma planta já velha, né, pessoal? Que aí com o passar do tempo, ela vai perdendo as folhas e vai ficando com os galhos mais à mostra e você vai ver o caule dela. Mas é muito diferente a gente observando com o passar do tempo que a gente adquire esse conhecimento, né? Que a gente adquire um pouco de conhecimento, né? Que a gente ainda não sabe, igual eu falo por mim, o muito que eu já aprendi sobre suculentas, quando eu comecei, eu não sabia nada delas, nem que substrato colocar, pensava que era apenas uma terra, e não era, né? A gente sabe muito bem que a suculenta é muito fácil de cultivar, mas tem que ter, em primeiro lugar, vaso correto, drenagem correta e substrato correto. Se você colocou esses 3 fatores aí e rega, né, pessoal? Não pode esquecer. 4 fatores: o vaso correto, bem drenado, né? A drenagem boa, o substrato bom e também a rega no dia certo. Não ficar regando quando tiver molhada, regar sempre quando o substrato estiver completamente seco. Então, pessoal, o que eu tenho a mostrar para vocês aqui é diferenciar isso aí. Tá querendo comprar suculentas? Quer aprender a cultivar suculentas? Busque informação também quanto ao gênero, quanto à espécie, para saber também a forma. Encostei ela aqui, pessoal, olha, ela sempre, se ela encostar, ela quebra a folhinha. Ela arranca a folhinha muito fácil. E ela tá muito grande, tá? Exagerada. Olha aqui, a folhinha dela caiu ali, ó. Olha que linda que ela tá, pessoal. Olha o tamanho dessa roseta. Ela tá enorme. Ela tá enorme. Olha aqui. Colocando na minha mão, para vocês verem o tamanho dela. Ela tá muito linda. E tem pessoas também, pessoal, que me perguntam por que que eu tenho muita dificuldade de cultivar paraguaiense. Às vezes a minha paraguaiense fica desidratada, fica caindo as folhas, fica murcha. Pessoal, são 2 questões que pode estar pesando aí. A questão da sua planta pode estar sendo passar por um longo período de falta de rega, né? Ela tá ficando aí ó, esquecida, só pode ser uma coisa assim. Ela passa por um período muito longo, ela vai conseguir essa água através das folhas de baixo, né? Ela vai alimentando dessas folhas de baixo e com isso essas folhas de baixo dela vai ficando sempre murchas e sempre enrugadinhas, porque ela vai precisar de estar buscando a reserva de água dela da própria roseta, né? Isso pode estar acontecendo. E outro fator, pessoal, que acontece muito é o substrato dela também, né? O substrato pode estar pobre em nutrientes para essa planta. A planta pode estar com problema também nas raízes. As raízes dela não estão absorvendo os nutrientes necessários para ela se desenvolver. Então, pessoal, é muito fácil. Se você viu que a sua planta não está desenvolvendo, sua planta está murcha, porque planta murcha, pessoal, é falta de água. Planta com folhas amarelas, excesso de água. Então, é muito fácil de você
identificar. Se a sua planta não está passando nem falta de água e não está com excesso de água, a sua planta está com problema na raiz. O problema está totalmente ali no substrato, ou vindo da própria raiz dela, raiz fraca, ou vindo do substrato dela, que não está passando nada para sua planta. Então, a paraguaiense é uma planta que todo mundo fala, nossa, é paraguaiense? É fácil como paraguaiense? Só que eu não acho que a paraguaiense é tão fácil assim para certas pessoas. Tem pessoas que ainda têm problema para cultivar paraguaiense, sim, como qualquer outra pessoa, pode acontecer da pessoa ter problema com a planta, né? Então, o que a gente precisa fazer? Observar tudo. Rega e observar as raízes da sua planta. Tira a sua planta do substrato, viu que ela está com problema, arranca ela, não tem problema nenhum. Se você já sente que a sua planta não está desenvolvendo, então não vai ter problema nenhum você retirar ela. Retira ela, corta as raízes dela, se ela tiver com problema nas raízes, pode fazer decapitação, coloca para brotar de novo no substrato seco, deixa quietinha lá num canto, vai dar tudo certo e você vai ter plantas lindíssimas. Eu faço isso com as minhas, pessoal, não tenho segredo nenhum com as minhas plantinhas, não tenho aquela história de ficar com muita, sabe, muito segredinho, muita coisinha, não, é o básico, é o necessário que eu faço. E olha que tamanho de roseta, pessoal, de uma paraguaiense, olha aqui, a minha mão. Olha para vocês verem o tamanho dessa roseta. Ela tá enorme, enorme. Ela tá, olha, ela é muito grande, pessoal. Vou colocar aqui por cima para vocês verem pela minha mão. Eu vou fazer assim, ó. A minha mão, tá vendo? A minha mão não cabe. Ela não cabe, ó. Isso aqui é uma paraguaiense. Paraguaiense desse tamanho, pessoal, é muito lindo, né? A gente vê uma paraguaiense desse tamanho. Olha só, não tá estiolada, tá no sol pleno da tarde. E a minha Cedevera Letizia também. Então, pessoal, são plantas facílimas de cultivar. Com essas dicas que eu passei para vocês, vocês vão ter o mesmo sucesso que eu. Não tô usando adubo, viu, pessoal? Muitos estão me perguntando que adubo você usa. Por enquanto, pessoal, estou usando apenas aquela terra vegetal que já vem adubada, misturada com carvão e areia. Somente isso, mais nada, tá vendo? Como tá bonita minhas plantinhas? Estão bem cuidadas, porém o substrato que é bom, né? O substrato bom, o resultado é excelente também. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha para mim e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.